Rodrigo Menezes, advogado do Vila, primeiro agradecer sua participação conosco aqui com as Feras do Esporte, para falar sobre esse prêmio, né? Essa conquista que o Vila conseguiu recentemente. São 2 anos sem nenhuma ação trabalhista. Eu acho que isso para um clube, por tudo que a gente enxerga no cenário do futebol nacional, é sim um fato para ser comemorado. E vocês a cada dia construindo depois de muitos problemas que vocês enfrentaram lá atrás, inclusive você fazendo parte do Conselho Deliberativo em outras gestões. Como é que foi esse trabalho para não ter mais essas ações e resolver aquelas que mais atrapalhavam a vida do Vila? Obrigado por atender a reportagem da Bandeirantes com as Feras do Esporte. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar com vocês aqui, sabe que vocês estão de casa, e eu agradeço demais estarem aqui, e realmente foi algo que nós divulgamos. Também acho que é algo a se comemorar, justamente coloco por 3 motivos, né? Primeiro, o histórico, não só do clube, como histórico de todo o clube de futebol do Brasil, né? Criaram uma ideia de que é normal, né? Normal dever, normal ter ações trabalhistas. Então, por esse histórico, o clube já vem sofrendo por muitas ações ainda, das gestões anteriores, que estão desaguando agora, tendo que ser resolvidas. Outra situação que a gente precisa destacar também, o Vila Nova é como qualquer clube empregador, né? Ele está passível de receber qualquer ação trabalhista, qualquer trabalhador, qualquer empregador, hoje no Brasil está passivo disso. O Vila Nova não é diferente, é um clube que tem mais de 100 funcionários, né? Então tá aberto a ter ações trabalhistas, né? E está sendo feito todo esse trabalho, não só pelo jurídico, mas como por todo o clube, de uma forma geral, RH, departamento pessoal, presidência, e para evitar isso. E o terceiro ponto que eu vejo também é que nós estamos vindo ainda de uma pandemia, né? Nós ficamos com praticamente 1 ano e meio sem público nos estádios. Nós chegamos a ficar com 5 meses do clube parado, sem qualquer tipo de atividade. Tivemos que fazer rescisões com vários atletas. E isso muita gente achou que iria virar uma bola de neve de ações trabalhistas, né? E graças ao trabalho de todos, não virou. E olhando para o passado, né? É claro que o Vila ainda tem algumas questões que está sendo acertada com problemas do passado. Tem alguma ação que ainda incomoda vocês da questão do pessoal do jurídico? Ou está tudo alinhado, os acordos que foram feitos, não só na questão trabalhista, questão também de outros assuntos relacionados à área? Nossa comemoração foi justamente ter de 2 anos, né, da nossa gestão para cá, completou agora em abril. Sim. 2 anos sem nenhuma ação trabalhista, né? A gestão tem um pouco mais de tempo, mas de lá para cá, da nossa gestão, nós tivemos nenhuma ação trabalhista de atleta. Agora, o passado do clube ainda é muito pesado, infelizmente, né? Os últimos anos do clube foram muito difíceis, né? Se gastou mais do que poderia, contratos mal feitos, né? Má orientação, o que foi gerando várias ações. Nós temos muitas ações ainda que a gente está trabalhando, já em fase de execução, tanto ainda fase de conhecimento, né, que nós estamos ainda discutindo o que realmente é devido, mas todas elas são de 2019 para trás. É um passivo muito alto ainda, não só trabalhista, como civil, tributário, né? Recentemente deu muito o que falar também que o Vila hoje também tem algumas demandas junto à CNRD, da CBF, né, que vários clubes vêm sofrendo, transfer ban, punições mais severas. O Vila até 2, 3 anos atrás não tinha nenhuma demanda em execução na CNRD, mas está desaguando agora, também de 2017, 2018, 2019. Né? Essas demandas na CNRD são as que mais preocupam o clube hoje, tendo em vista que são processos mais céleres e as punições são mais pesadas. Né? Na Justiça do Trabalho, hoje é a maior dívida do clube. Hoje nós calculamos em cerca de 14 milhões de reais, mas é algo que nós já temos um plano de pagamento, o clube mantém em dia esse pagamento, né? São parcelas mensais que o clube paga e vai pagando o pessoal conforme a antiguidade, o acordo que o clube for conseguindo fazer. É uma dívida alta, mas se você for analisar por um todo num futebol brasileiro, é uma dívida administrável, né? Que continuar nessa situação de pagar e não fazer novas, creio que uns 5 a 6 anos o clube já consegue sanear essa situação. Você citou essa questão aí do transfer ban, essa questão do CRND, que é o torcedor aos poucos ele está conhecendo, porque ele ouve muito dos outros clubes, né? A gente vê Cruzeiro que não pode contratar por conta dessas questões, o Santos também recentemente
teve problemas, e outras equipes que no passado também sofreram bastante e gastaram mais do que devia. O Vila corre esse risco com alguma ação ou é tranquilo, já que vocês estão tomando conhecimento e controlando todas essas ações? Pode no futuro o Vila sofrer punições por conta disso ou não? Poder sempre pode, né? O clube corre essa situação, sim, dessa punição. O Vila hoje deve ter cerca de 6 a 8 processos na CNRD. Já com condenação, são cerca de 4 processos. Não há nenhum ainda que o clube tenha prazo para pagar, né? Como ocorreu com outros clubes que você citou, tinha um prazo para pagar, o clube não conseguiu, sofreu o transfer ban, né? O Vila Nova também pode chegar nessa situação. De toda forma, nós estamos administrando essa situação. Ainda o clube não foi intimado para nenhuma delas para fazer o pagamento, né? De toda forma, nós já estamos conversando com os credores, já apresentamos forma de parcelamento, né? Tentamos fazer um parcelamento dentro que o clube consegue pagar. Como alguns casos são dívidas de clube para clube, nós já oferecemos atleta, caso o clube tenha interesse em um atleta do clube para bater a dívida, né, suspende a dívida e faz uma análise desse atleta para ver se você tem interesse em um percentual dele. Então a gente já vem tratando dessas situações. Hoje não há nenhum risco eminente, mas futuramente, caso os credores não aceitem essas propostas, esse parcelamento do clube, há essa possibilidade, sim, infelizmente. E você já faz parte do conselho há muito tempo, né? E qual foi o grande diferencial para hoje o Vila ter essa situação mais controlada, também fazendo parte da diretoria na área jurídica? Eu estou participando do Conselho Deliberativo do Vila desde 2015, né? Fui advogado lá atrás, saí, continuei apenas como conselheiro, né? Participando ali das reuniões do dia a dia, mas não participava do dia a dia em si do clube, né? Então, hoje, nós assumimos o clube já tem 2 anos e pouco. A principal eu vejo como 2 diferenças, né? O principal ponto é o presidente executivo, né? Uma pessoa muito agregadora dentro do clube. Hoje o clube não existe qualquer tipo de oposição, né, de tumulto, algo que havia uma reclamação antigamente, hoje não há. Então o presidente tem esse mérito, né, de conseguir agregar todo mundo. E outra situação também, claro, além da financeira, você sempre gastar o que você tem, né? E outra coisa que o clube carecia muito e que é o que o torcedor não vê, né? Talvez até a própria imprensa, como na pandemia, ficou muito afastada do dia a dia do clube, talvez não consegue ver, que é o quê? É a organização do dia a dia. É um RH muito bom, é um departamento pessoal, é uma contabilidade, né? É um jurídico interno do clube. Nós prestamos serviço para o Vila Nova, mas o Vila Nova também tem um jurídico interno. Então, todo contrato passa pelo jurídico, passa pelo financeiro. É uma certa organização básica que o clube já deveria ter, mas infelizmente não tinha antigamente. E hoje eu vejo que esse é o principal ponto de evitar o crescimento dessas dívidas. Para a gente encerrar pelo menos esse assunto fora das 4 linhas, porque daqui a pouco a gente vai falar também do Vila dentro de campo, até porque as competições importantes aí estão chegando. Qual a opinião do doutor Rodrigo Menezes em relação à SAF, a essa questão que também tem envolvido muito o futebol? O que o departamento jurídico tem trabalhado, não para transformar agora, mas para ouvir até propostas como outros clubes estão fazendo, o próprio Cruzeiro é quem está tomando conta, o Vasco, Botafogo, enfim. Qual a opinião de vocês do departamento jurídico desse novo modelo de futebol? Assim, eu até tenho o meu pensamento particular e eu até passo para o pessoal que ainda, como dizem, estou ainda pagando um pouco para ver essa questão da SAF no Brasil. Ainda não acho que seja a salvação para os clubes. No caso específico do Botafogo, por exemplo, ou do Cruzeiro, que eram situações irreversíveis, não tinham o que fazer naquela situação, talvez seja a salvação naquele momento. Agora, para outros clubes, eu sinceramente ainda preciso ver na prática. A ideia é muito boa, claro. O Vila Nova em si está aberto a ideias, inclusive já tiveram sondagens, o presidente já trouxe para a gente algumas situações, para a gente participar de reuniões, mas assim, nada concreto, né? Algo muito superficial ainda. Eu particularmente penso que a ideia em si é muito boa. Como nós trabalhamos para outros clubes aqui também, até do interior do estado de Goiás aqui também, clubes menores, talvez que tenham uma dívida menor, né, que talvez não tenha um conselho deliberativo muito grande, como o do Vila tem, uma torcida muito grande, seja um clube de investimento, de formação, penso que seja uma boa ideia, né?
Agora, para clubes grandes, porque a gente precisa colocar, o pessoal tem uma ideia muito de clube-empresa, né? O clube-empresa que é o que dá certo. Que na prática não é, né? Hoje os principais clubes do Brasil continuam sendo associações. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Corinthians, todos são associações ainda. Então, assim, a ideia da SAF em si é boa, mas eu penso que no Brasil em si a gente precisa madurar ela um pouco mais, precisa tratar, na verdade, na prática, como que vai ser. O Vila Nova está aberto às situações, o presidente é totalmente aberto a novas ideias, mas eu particularmente acho que não é a salvação e também o Vila não vai aderir em um curto prazo. Ainda não vejo o Vila aderindo a isso ainda. Recentemente o Vila anunciou a venda do Dudu para o futebol japonês e vocês também tiveram um trabalho porque é uma questão muito burocrática, a venda, a questão de documentação, enfim, foi tudo certo, tudo concretizado, o clube japonês cumpriu aquilo com o que prometeu e o Vila já dá esse negócio como fechado e foi boa, não precisa falar o valor, mas o montante que entrou para o Vila vai ajudar bastante? Vamos lá, em relação à negociação do Dudu, né, até um atleta que eu tenho um carinho muito grande, a gente participou da formação dele na base do clube. A gente precisa, até o torcedor sempre fica com a questão, por que deixou sair, por que negociou? A gente precisa ver também, o Dudu era um atleta que tinha um contrato somente até novembro, né, desse ano. No meio do ano, com 6 meses, já poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube e sairia de graça do Vila Nova. Acredito até que o atleta não faria isso, é um atleta muito grato ao clube, mas o Vila Nova estaria sujeito a isso. Desde o ano passado já tiveram várias sondagens, várias procuras em relação ao atleta, que acabaram não se concretizando. Agora, realmente no final do ano, teve a situação do Japão. O valor, a gente falou assim, o valor é bom? Hoje, para o Vila Nova, qualquer valor ajuda. Mas a gente for colocar em termos de transação, foi um valor interessante, é um valor que ajuda, vai ajudar a pagar a folha salarial, vai ajudar a manter o clube em dia. É um valor interessante, é um valor bom. A princípio, era para ele ter ido, né, já no início do ano, porque a temporada lá já está em andamento. Houve um novo lockdown no Japão, que fecharam as fronteiras. Então, e ele vinha também de uma pequena lesão, né? Então, ele continua aqui no Vila Nova, continua treinando, mas nós já vimos um contrato tanto com o clube japonês, tanto como o clube com o Dudu. Já havia um pré-contrato, estava tudo assinado, aguardando apenas justamente abrir a fronteira, né, para ele ir lá fazer os exames. Então, assim que foi liberado, o Dudu foi, se não me engano, ele chegou lá, já estava na 4ª, 5ª rodada do campeonato, fez os exames, foi aprovado, já foi apresentado, né? Inclusive o Júbilo, o Atlas já pagou, o Vila Nova já recebeu esse valor, é uma atração internacional, tem toda uma burocracia, mas a gente já conseguiu resolver toda a situação e o Vila já recebeu esse dinheiro, sim. Qual a expectativa para o Vila na Série B do Campeonato Brasileiro? Mantém uma base que foi bem no Campeonato Goiano e agora tem uma Série B cascuda pela frente. Como torcedor, como é que você encara tudo isso e se é possível sonhar com o Vila brigando pelo acesso? Nós sabemos a dificuldade, né, tanto financeira como do próprio campeonato em si. São grandes clubes que vão participar. O Vila ainda tem uma dificuldade financeira, né, pela questão dos outros clubes estarem em grandes eixos, né? Disputaram grandes campeonatos estaduais, tem patrocínios maiores, número de sócios torcedores maiores ainda, mas eu também vejo que não seja somente isso, né? Se fosse somente questão financeira, era muito fácil. Até porque o Cruzeiro já teria subido há muito tempo também. Então, eu penso que realmente trabalho, manter uma base. Por muito tempo foi cobrada a situação de manter uma base. Tanto é que nas últimas 2 campanhas que o Vila almejou alguma coisa na Série B, foi quando conseguiu segurar uma base, né? A diretoria fez um esforço grande para manter. Muita gente fala, está contratando muito pouco para o campeonato. A gente tem que pensar no esforço que foi feito para manter esse pessoal aqui, né? Então, não foram feitas algumas contratações, mas talvez as grandes contratações foram justamente a manutenção. Ano passado foi um campeonato realmente de manutenção, a gente acabou de voltar de uma Série C, de pandemia ainda, uma das menores folhas do campeonato, e conseguimos fazer uma boa campanha, né? Ainda tem o amargo de perder o título ano passado do Campeonato Goiano, dentro de casa, perder o campeonato da Copa Verde também. Penso que esses títulos poderiam dar um up maior no clube nesse campeonato. Mas para esse ano eu estou bem confiante. A gente assistiu o final do Campeonato Goiano, a gente visualiza que o Vila Nova poderia estar ali, poderia disputar com os dois, pau a pau, né? Penso que qualquer um dos 3 teria grande chance de ser o campeão.
Então, faltou um pouco a mais, né, para chegar na final, mas o campeonato brasileiro, estou bem confiante, é um campeonato muito longo, né? O Vila ano passado fez um segundo turno muito bom, mas um primeiro turno muito ruim. Então é o tipo de campeonato que eu particularmente imagino que você precisa estar sempre no meio de tabela, né? Começar bem, meio de tabela. Você sempre na primeira parte da tabela. Para quando chegar nas últimas ali, 12, 15 rodadas daquele sprint, talvez contratar 2, 3 nomes que chegam para fortalecer e buscar o sonhado acesso, né, que todo mundo espera, um Vila Nova na Série A. Eu particularmente até falo para as pessoas, pode ser que não aconteça esse ano. Torço para isso. Mas o acesso do Vila Nova está próximo. Bem mais próximo do que nunca. Quando você disse essa questão de uma das maiores contratações foram segurar atletas que já estavam aqui, essa segurança foi por conta da, entre aspas, da amarração que foi feita jurídica na questão do contrato, que esses atletas têm vínculo com o time, mas podem ter recebido propostas. E essa questão também da parte jurídica foi primordial para a permanência desses atletas. Questão de vínculo, eles têm contrato, eles têm que ficar, se não tem uma multa para pagar. Isso também entra no departamento de vocês, essa manutenção da base que foi feita para a disputa da Série B? Na parte jurídica, a gente participa, né, dessas questões contratuais, mas na situação em si de boa parte dos atletas que continuaram, a maioria não tinha contrato mais, né? Realmente os contratos se encerraram. Inclusive, na final da Copa Verde, nós perdemos, nós não estávamos com alguns atletas, né? Formiga, o Arthur, que posteriormente retornaram. Alguns atletas realmente já tinham um contrato de 2 anos, né? Até quando chegaram, por exemplo, o próprio goleiro George destacou no início, já foi feita uma renovação com ele. O Dudu foi feita a renovação. O Renato. Então, alguns atletas, desde o início do ano, já foram feitas as renovações. Chegou no final do ano, então novamente teve que sentar. Alguns atletas tinham, né, propostas, realmente eu particularmente até achei que alguns não ficariam, mas aí eu penso que são algumas situações. Um ambiente interno muito bom do clube, e outra coisa que pesa muito no futebol hoje, que é o pagamento do salário em dia. Né? Talvez o atleta tenha uma proposta de receber 50 mil em um clube, mas ele não tem aquela certeza de receber. E talvez seja melhor receber um pouco a menos que no Vila. E hoje o Vila, graças ao trabalho da diretoria, mudou um pouco aquela. Antigamente o atleta falava, vou lá pro Vila, o pessoal, o cara falando, se eu fosse você eu não ia para lá não, porque lá não paga. Então nos últimos anos isso vem mudando. Então eu acho que isso ajuda muito também, tanto ao atleta continuar, como a novos atletas entender o planejamento e abraçar esse projeto. E qual o papel da torcida nesse projeto, né? Porque o torcedor do Vila tem um papel importante nessa questão de ajudar a equipe também a se organizar dentro de campo. O torcedor precisa também dar uma resposta em relação a isso, comparecendo em jogos, comprando a questão dos sócios torcedores. É importante o torcedor também ter essa noção, né? Isso como se diz, é chover no molhado, né? A torcida do Vila é muito grande, é participativa, né? A torcida é um dos principais patrocínios do clube, tanto como a bilheteria, a loja, o sócio-torcedor, ajuda. Eu também não vou, a gente não pode chegar aqui e ficar cobrando da torcida, até porque também a torcida vai abraçar quando o clube também tiver dado retorno, for campeão, ganhar clássico, subir, né? A torcida do Vila ajuda muito. Nós sabemos que tem potencial para ajudar mais. Hoje o número de sócios do Vila, pelo tamanho da torcida, é um número muito irrisório ainda. Poderia ser maior, acredito que poderia ser maior, né? Mas eu tenho certeza absoluta também que a torcida sentindo confiança no clube, ela vai comparecer. Né? Compareceu na reta final da Copa Verde, compareceu nas finais do Campeonato Goiano. Né? Então, assim, é a principal renda que o clube tem. O torcedor precisa entender. Né? Nós só vamos ter um clube forte quando tiver uma receita forte. Né? Então, eu até brinco com o pessoal. A torcida fala que vai comparecer quando tiver um clube forte. Ou a gente vai ter um clube forte quando a torcida comparecer. Então, a gente precisa entender isso também. Né? A torcida do Vila sempre ajudou muito, não tem como ficar cobrando a torcida, é uma torcida sofrida, né? Que principalmente vê os dois rivais em uma Série A, em uma situação diferente, e é difícil a gente cobrar do torcedor, mas a gente sabe que no fundo o torcedor dá um voto de confiança para essa diretoria, e quando o clube traz a confiança, o elenco traz a confiança, a torcida abraça, e a gente tem certeza que vai ajudar e
se tudo der certo, vai abraçar e levar o Vila para um patamar maior. E para encerrar, doutor Rodrigo Menezes, a questão da Copa do Brasil também foi importante, né? O Vila foi uma das poucas equipes da Série B que chegou até a terceira fase, a maioria ficou pelo caminho e as cotas foram muito importantes, as cotas de premiação. E agora entra uma nova questão que é o Serra Dourada, né? O quanto foram importantes essas questões das cotas da Copa do Brasil e se esse jogo da volta, o Serra Dourada liberado, vai ser aí também uma forma de experimento para mandar os jogos lá no Serra Dourada e não mais no Oba. Em relação à Copa do Brasil, foi questão de sobrevivência, né? Um jogo muito difícil aquele contra o Guarani e graças a Deus deu certo. E realmente é questão de sobrevivência. As cotas da Copa do Brasil, não só para o Vila Nova, para os outros clubes. Tem clube da própria Série B que foi eliminado da primeira fase que está tendo que reduzir a folha, está tendo que mandar jogador embora porque fez um planejamento e não passou nem da primeira fase. Pegamos um adversário muito difícil na terceira fase agora, adversário de Série A. Entendo que é um confronto difícil, mas não impossível. Então, é algo que a gente vai almejar também, algo que ajudaria muito o clube, principalmente questão estrutural, caso passe dessa fase. Poderia ser uma situação também de injetar um valor a mais no elenco, né, na folha salarial. Mas vamos ver o que Deus tem guardado para a gente. Já foi excelente conseguir chegar nessa terceira fase. Como você disse, vários clubes ficaram pelo caminho. Eu acho que isso fortalece mais ainda a classificação do clube, do Vila. Muita gente traz, o Vila classificou das 2 vezes com 2 empates, conseguiu ganhar nenhuma. Eu falei, tem muito clube que foi eliminado aí que dava muita coisa pelos 2 empates. Em relação ao Serra Dourada, eu particularmente gosto muito do Serra Dourada, né? Os melhores momentos do Vila Nova foram lá, mas eu sou muito entusiasta ainda do Oba. Eu acho que ele é a casa do Oba, a casa do Vila, o torcedor tem que acostumar com aquilo ali, aos poucos a diretoria também vai adequando para ficar mais confortável. Sei que o estádio cheio ele realmente fica um pouco difícil, mas eu também entendo que a gente precisa ter o Serra Dourada à disposição, né? Porque um jogo com uma capacidade, se a gente for pensar em 15, 20 mil pessoas, tem que ir para o Serra Dourada, né? Não tem condições. O Serra Dourada é um estádio muito grande, confortável, antigo, né? A estrutura lá está muito antiga ainda, mas eu acho que ele tem que estar disponível para os clubes goianos. Teremos grandes jogos esse ano e eu acho que os clubes goianos têm que valorizar seus estádios, sim, mas o Serra Dourada não pode ser esquecido, não. Rodrigo Menezes, advogado do Vila, obrigado pela sua participação, por esse bate-papo interessante para o torcedor da equipe do Tigrão. Obrigado por atender as feras do esporte. Eu que agradeço e estou à disposição.